Você já pensou como um simples desejo de se mover sem esforço pode ter dado início a uma das maiores revoluções tecnológicas da história? No início do século XIX, quando as cidades ainda eram silenciosas e o som dos cascos dos cavalos dominava as ruas. A ideia de um veículo movido por eletricidade parecia coisa de sonho, mas foi exatamente nessa época que o desejo de criar um transporte limpo, silencioso e automático começou a nascer. O primeiro lampejo dessa história surgiu em 1832, quando o escocês Robert Anders criou um carrinho elétrico rudimentar movido por baterias não recarregáveis. Era uma invenção simples, mas marcava o começo de uma nova era. Poucos anos depois, em 1859, o francês Gaston Planté apresentou algo revolucionário: a primeira bateria recarregável de chumbo e ácido. Pela primeira vez, a eletricidade podia ser armazenada e reutilizada, abrindo portas para um futuro completamente novo. No final do século XIX, as ruas da Europa e dos Estados Unidos começaram a receber os primeiros carros elétricos de verdade. Eles eram silenciosos, não poluíam e, curiosamente, eram vistos como veículos de luxo. A elite da época os considerava sofisticados, modernos e limpos, em comparação aos barulhentos carros, a gasolina que soltavam fumaça e cheiro forte. Você sabia que por volta de 1900, cerca de um terço dos carros nos Estados Unidos eram elétricos? Impressionante, não é? O que será que aconteceu para tudo isso mudar? A resposta está ligada ao nome que se tornaria lendário: Henry Ford. Em 1908, ele lançou o Ford Modelo T, um carro a gasolina produzido em massa. Acessível para o cidadão comum, a produção em larga escala e o preço muito mais baixo tornaram impossível competir. Os carros elétricos, limitados por baterias pesadas e lentas de recarregar, começaram a desaparecer das ruas. Os motores a combustão ofereciam longas distâncias, rapidez no abastecimento e, principalmente, liberdade. Mesmo assim, havia quem acreditasse no potencial da eletricidade. Thomas Edison, por exemplo, dedicou parte de sua vida a desenvolver uma bateria mais eficiente. Ele e Ford chegaram a discutir a criação de um carro elétrico popular, mas as limitações tecnológicas da época impediram o avanço. Assim, o carro elétrico foi lentamente esquecido, engolido pelo rugido dos motores a gasolina. Durante grande parte do século XX, os veículos elétricos foram vistos como curiosidades científicas, presentes apenas em feiras e laboratórios. Mas o tempo, como sempre, tratou de virar o jogo. A primeira fagulha do Renascimento surgiu na década de 70, quando o mundo enfrentou a crise do petróleo, com o preço dos combustíveis disparando e a preocupação ambiental crescendo. Engenheiros e governos voltaram a olhar para a eletricidade como alternativa. Experimentos surgiram em diversos países, mas a tecnologia ainda não estava pronta. As baterias continuavam pesadas e caras, e os motores elétricos não tinham o desempenho necessário. No entanto, a ideia nunca morreu. Nos anos 90, um projeto ousado chamou atenção. O EV1 da General Motors era um carro totalmente elétrico, silencioso, veloz e com design futurista. Muitos acreditaram que ele marcaria o início de uma nova era, mas misteriosamente o projeto foi cancelado e todos os carros foram recolhidos e destruídos. Até hoje, há quem diga que o poder das indústrias do petróleo teve influência nisso. Será que o mundo ainda não estava pronto para abandonar o combustível fóssil? O verdadeiro renascimento aconteceu no século XXI, quando uma nova geração de inventores decidiu desafiar o impossível. Em 2008, a Tesla apresentou o Roadster, um carro esportivo elétrico capaz de alcançar velocidades impressionantes e percorrer longas distâncias. Era o início de uma revolução. Pela primeira vez, um carro elétrico não era apenas ecológico, mas também desejado. Ele era símbolo de status, tecnologia e futuro. A partir daí,
Gigantes da indústria automobilística perceberam que o caminho estava mudando. Nissan lançou o Leaf, Chevrolet trouxe o Bolt e marcas tradicionais como BMW, Audi e Volkswagen entraram de vez na corrida elétrica. A cada ano as baterias ficaram mais leves, mais potentes e mais baratas, tornando os carros elétricos uma realidade para milhões de pessoas. Curiosamente, até o silêncio desses veículos virou um problema. Por não emitirem ruído, eram perigosos para pedestres distraídos. Por isso, alguns países aprovaram leis obrigando que os carros elétricos fizessem sons artificiais, imitando motores ou criando ruídos futuristas. Interessante, não é? Um carro tão moderno, precisando aprender a fazer barulho de propósito. Outra curiosidade é que as baterias de lítio que alimentam esses veículos têm tanto poder energético que, se conectadas a uma rede inteligente, podem abastecer casas inteiras. Já imaginou seu carro servindo como fonte de energia para sua casa durante uma queda de luz? O futuro parece cada vez mais interligado. E falando em futuro, a transformação não para por aí. Carros autônomos, estações solares de recarga e estradas inteligentes estão mudando completamente o conceito de transporte. As cidades estão sendo repensadas para um mundo onde a energia é limpa e o movimento é inteligente. Países como Noruega e Holanda já anunciaram planos para proibir a venda de carros a combustão nas próximas décadas. Essa transição, embora desafiadora, é inevitável. Mas nem tudo são flores. O custo das baterias ainda é alto. A extração de minerais como lítio e cobalto gera debates ambientais e a reciclagem desses materiais ainda precisa evoluir. Mesmo assim, a direção está traçada. O carro elétrico deixou de ser um experimento para se tornar parte da nossa realidade. Ele representa mais do que uma mudança de tecnologia. Simboliza uma mudança de mentalidade. É o reflexo de uma nova geração que busca equilíbrio entre progresso e responsabilidade. Curiosamente, a história parece se repetir. Assim como Robert Anderson, no século XIX, sonhou com um veículo limpo e silencioso. Hoje, engenheiros e cientistas continuam sonhando, tentando tornar a mobilidade cada vez mais sustentável. Do barulho dos cavalos, passamos ao ronco dos motores e agora voltamos ao silêncio dos elétricos. O ciclo da história se completa e talvez esse silêncio seja a trilha sonora de um planeta que finalmente começa a respirar melhor. É fascinante pensar que em menos de 200 anos passamos de carrinhos de madeira e cobre a máquinas inteligentes capazes de dirigir sozinhas. Cada avanço tecnológico é também uma lembrança de que o ser humano nunca para de sonhar. O carro elétrico não é apenas uma invenção, é uma promessa de que podemos mover o mundo sem destruí-lo. E isso nos leva a uma reflexão profunda. Será que o futuro da humanidade depende mais das máquinas que criamos ou da consciência com que as usamos? Gostou da história? Deixe o seu comentário e compartilhe o que você achou. E caso queira uma história que ainda não foi contada no canal, deixe nos comentários que iremos fazer. Se você gostou, compartilhe também com quem vai querer conhecer esta história. Para ser avisado quando sair um novo vídeo, ative o sininho. E para conhecer mais histórias como esta, se inscreva no canal.